E aí, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Chegou o momento que eu estava esperando há muito tempo já. Estava pensando em fazer um projeto, criar um canal para falar a respeito de diferenças entre o Brasil e a Alemanha e contar histórias engraçadas e falar sobre diferenças culturais que a gente tem entre o Brasil e a Alemanha, já que eu já moro aqui há 5 anos. E eu sempre ficava pensando como é que eu vou fazer esse vídeo, como é que eu vou começar isso, como é que eu vou começar um canal. E chegou essa oportunidade, simplesmente ela chegou. Porque faz 3 semanas que na minha timeline, na rede social, só tem o Peladão do Mano. Pois é, e eu vou usar esse tema como primeiro tema oficial do canal. Então eu tô aqui pra comentar com vocês o nudismo na Alemanha e o nudismo no Brasil. Como isso é visto, qual é o impacto, por que que aqui é diferente. Aqui na Alemanha o nudismo existe desde o final dos anos 1800, ou seja, enquanto o Brasil estava abolindo a escravatura, aqui já existiam os primeiros grupos de nudismo. Eu andei lendo umas coisas para saber direitinho quanto tempo quando foi que começou exatamente esse movimento nudista aqui, e a primeira praia documentada de nudismo aqui na Alemanha data mais ou menos aí dos anos 1920, na ilha de Sylt, que fica bem no norte da Alemanha, quase na fronteira com a Dinamarca. Na verdade, metade da ilha já seria em território dinamarquês, mas a ilha pertence à Alemanha. E nos 1920 já tinha a primeira praia de nudismo lá nessa ilha de Sylt. Se a gente for tentar comparar, em 1920 já existia nudismo aqui aberto, e no Brasil, como eram os anos 1920, não tem muito o que comparar. Aí o que aconteceu? Durante a história aqui na Alemanha, nos anos 30, os anos 40, no Terceiro Reich, que foi quando Hitler governou a Alemanha, existia o nudismo. Inclusive, é muito engraçado que nessa época eles usavam até o nudismo como bandeira para mostrar quem eram os verdadeiros alemães arianos, né? Então eram aqueles caras que tinham um corpo sarado e tal, e eles usavam isso até em comunidades de nudismo mesmo, para mostrar que o corpo do alemão ariano era um corpo muito bonito, etc, etc. Bom, como que continuou tudo isso daí? Nos anos 60, rolou o boom da era hippie, do paz e amor, do sexo livre entre as pessoas, e na Alemanha Oriental, que na época já havia um muro de Berlim, a Alemanha Oriental foi a parte da Alemanha que mais sustentou o nudismo. Então era muito normal você estar em qualquer lugar público onde houvesse um parque com água, alguma coisa assim, que as pessoas simplesmente se despiam para tomar sol e nadar, tá? Com isso, a aceitação do nudismo na Alemanha passou a ser uma coisa muito comum, porque não era visto de maneira sexual. Inclusive, existe uma lei aqui na Alemanha que fala o seguinte: você pode ficar nu nos lugares que são permitidos, desde que não exista nenhum tipo de incitação sexual. Ainda existe mais uma outra lei que diz o seguinte: eu tenho o direito de, dentro da minha própria casa, ficar peladona se eu quiser. E se o vizinho ou o cara de fora que tá passando na minha janela e me vê pelada, ele não tem direito nenhum de reclamar, chamar a polícia, fazer balbúrdia, etc, por eu estar como vim ao mundo na minha casa, porque a minha casa é o meu canto, as minhas 4 paredes, é o que eu posso simplesmente ser o que eu sou. Então, assim, a visão do nudismo aqui é muito, muito, muito diferente da no Brasil. As saunas, por exemplo, na Alemanha são todas nudistas. Então, quando você vai na sauna, é obrigatório você tirar o biquíni, a sunga, a roupa de banho, etc. Até porque eles dizem que a roupa de banho pode te ocasionar doenças quando você fica com ela, esquenta aquilo no teu corpo e etc, etc. Então, até por uma questão higiênica da sauna e tudo, é proibido entrar em sauna com roupa de banho.
Então você anda pra lá e pra cá vendo as pessoas nuas na área comum da sauna, é normal. Homens e mulheres juntos, crianças, é normal. Mas existe um ponto aí que eu preciso frisar. Desde 2008, quando eu já vim pra Alemanha pela primeira vez, eu morei um tempo em Berlim, na parte oriental de Berlim, e lá realmente era muito normal, em parques. Eu fui numa prainha lá que o pessoal realmente ficava pelado, não tinha problema nenhum com isso. E quando eu mudei para outras regiões da Alemanha, eu já morei em Hessen, por exemplo, que é no centro, mais pro sul da Alemanha ali, também é aceito, mas existem as praias próprias para isso. Você vai num lugar onde tem lá uma plaquinha, aqui é uma área de FKK. FKK é o que é em alemão Freie Körperkultur, que é o nome, o acrônimo para a cultura do corpo livre, né? Então tem lá a plaquinha do FKK e você pode ir nessa área. Geralmente essas praias são divididas por biomas enormes, então você vai para um lado é a praia com biquíni, você vai para o outro é a praia de nudismo. Fui nessas praias, a maioria das pessoas que estão lá são pessoas mais velhas, que estão acostumadas com essa cultura do nu. Eu vejo hoje nas pessoas mais jovens não tem muito mais isso, assim, o pessoal é mais reservado, não sei explicar o porquê. O nudismo tem diminuído, vamos dizer assim. Você vê pessoas, na grande maioria, pessoas mais velhas, você vê pessoas mais novas, pessoas da minha idade, famílias com criança, com adolescente, tudo, você vê de tudo lá. E não existe nenhum olhar duvidoso, não tem esse negócio de alguém vai olhar pra você com nossa, meu Deus, olha, essa pessoa está pelada, que gostosa. Não tem isso. Então, essa é a grande diferença entre a gente querer discutir nudismo no Brasil e discutir nudismo na Alemanha. Não tem como discutir. Falando ainda sobre os estados, a diferença dos estados, por exemplo, na Baviera, que é no sul da Alemanha, a grande maioria das pessoas que é católica, a Baviera é um estado bem católico, já não aceita com tanta naturalidade o nudismo, por causa do cristianismo, etc., que os padres mesmo falam, a Bíblia fala, que você tem que resguardar teu corpo, etc, etc, etc. Então, por essa razão, é menos aceito. Aqui no norte da Alemanha, onde eu moro agora, é tolerado, mas eu não vi ainda aqui nenhum lugar onde exista praias de nudismo. Quando eu falo praia, a gente não precisa estar exatamente no litoral. Aqui a gente chama de praia um lago grande que tem ali uma prainha, que eles fazem uma praia de areia, que é como o alemão se diverte no verão, porque a gente não tem Copacabana. No norte também, não é assim, não vejo que é aquele negócio se vive a cultura do FKK, não é assim. E as pessoas mais jovens aceitam menos, então dá pra ver que é diferente, né? No norte mesmo, quando você vai pra praia, realmente ali no Mar do Norte, existem também saunas lá, com praias com FKK, que você pode caminhar nu na praia, enfim, também existe. Resumindo, o nudismo na Alemanha existe desde a época que aboliu-se a escravatura no Brasil. O Brasil não tem uma cultura do nu. A cultura do nu no Brasil se resume ao carnaval, e o carnaval é... não preciso falar o que é o carnaval, né? Enfim, a grande diferença que eu noto aqui com relação ao nudismo, e é uma coisa que é por isso que eu não concordo com a exposição no manter uma criança. Por quê? Porque as crianças realmente elas não têm noção do que é permissivo, elas não têm noção do cara que tá chegando lá e tá falando assim, me toque, não, sem ter maldade ou tendo maldade, tá? As pessoas que falam isso, que a criança sabe, não foram abusadas na infância, então eu acho que é difícil querer julgar. A criança ela não tem desenvolvimento cognitivo para saber quando o cara tá com maldade ou não, tá? E infelizmente a maldade é o problema no nosso país, não é o nu. O nu, todo mundo nasce pelado. Não deveria ser problema para ninguém. O problema tá na nossa educação. O problema tá na educação machista que é feita
nos países geral. Não tô falando que, agora você está defendendo o feminismo. Não, não é isso. A nossa educação no geral no Brasil é uma educação machista, onde a mulher ela é vista como objeto. Não é só no Brasil, tá? Aqui na Alemanha, eu vou dar o seguinte exemplo. Se eu andar na rua de shortinho, de blusinha, de sutiã, não importa, e tiverem 10 alemães na rua, eles vão até olhar pra mim, mas nenhum vai me chamar ou gata, ou linda, ou princesa, ou não sei o que. A não ser que ele venha mesmo assim de um gueto muito pobre, mas eu acho que não nem assim seria o caso. Porque a educação na Alemanha, os pais alemães, as mães alemães, elas educam os meninos para respeitar as meninas. Eles educam meninos e meninas como forças iguais. Então, assim, eu vejo pelo exemplo do meu marido. O meu marido é um cara que ele tá em casa, ele me ajuda em casa, ele não espera de mim que eu faça as coisas pra ele, entendeu? E eu vejo que muitos alemães, muitos mesmo, são criados dessa mesma maneira. O homem, ele é criado pra ser tão prestativo quanto a mulher. Ele é criado para a vida como a mulher, para ele poder se virar viver sozinho, assim como uma mulher. Então, por essa razão, por essa educação, o homem já não vê a mulher aqui como um objeto. E por isso, quando ele vê uma mulher nua, não é para ele um troféu, não é para ele um objeto de desejo, não é para ele uma coisa que ele precise conquistar. Até no começo, quando eu mudei pra cá, eu vivia zoando e fazendo brincadeiras, quem acompanha meu Facebook sabe, de os alemães são frígidos, não querem saber de mulher. Porque eu cheguei aí embalada aqui na Alemanha e não recebi uma cantada. Eu, como brasileira, eu não acreditava que eu não recebi uma única cantada aqui. Uma única cantada. Então, é aquele negócio. Não é porque eles são frígidos, é porque eles têm respeito. Você entendeu? A partir do momento que a cultura do nosso país tiver esse tipo de visão, que o homem não foi educado para ser macho alfa, para ser o caçador de mulher, para ser o cara dentro de casa que manda, etc, etc, nunca vai mudar essa visão do nu. O homem vai sempre ver a mulher com aqueles olhos de ela é a minha presa. E não importa se ela é uma mulher ou uma criança. Nesse caso é ainda pior por ser uma criança. Então, toda essa problemática do nudismo, ela tem que ser vista, infelizmente, com olhos diferentes no Brasil, porque ainda falta a educação dos homens. A partir do momento que os homens forem educados para serem como as mulheres, em peso, vamos dizer assim, que eles entendam que nós somos iguais e que um não tem que caçar o outro e ter esse instinto, etc., então passa a ser como é aqui. Se você vê, não é só a Alemanha, os países escandinavos no geral, a Suécia, você vai para a Finlândia, na Noruega, na Islândia, homens e mulheres, eles são totalmente vistos como iguais. Então, essa é a coisa que tem que mudar. Primeiro, para depois a gente colocar uma exposição com um corpo nu, onde uma criança pode tocar esse cara sem medo desse cara. O problema não é a criança, desse cara abusar dessa criança. Eu não tô falando que o ator é pedófilo. Pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu tô falando que dentre milhões de homens no mundo, no Brasil, existem milhares de pedófilos. E esse é o problema. Se a gente começar a ensinar agora para criança que tocar no homem nu é normal, aí a gente tá dando toda a chance para esses homens que são colocados na sociedade, nessa cultura machista, aproveitarem dessa criança. E é isso que a gente não quer. É isso que a gente não pode deixar. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo. Deve ter, assim, vai ter muita falha. Eu vou tentar editar da melhor maneira possível. E
Eu vou fazer vários temas, vou comparar várias coisas, então me acompanhem se vocês gostarem, dão um joinha, me sigam. A gente tá aí. Se vocês quiserem propor tema, escreve em comentário. Eu vou ler com todo carinho. Eu espero que eu tenha tempo pra fazer mais vídeos. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Um beijo grande pra vocês. Tchau.